Olá, meus amigos e amigas. Hoje, 8 de fevereiro de 2025, sábado, vamos aqui trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Eu acho que já falei isso em algum vídeo, faz tanto tempo. Eu vou me apresentar novamente aqui, tá certo? Apesar de você ver escrito aí, se você olhar, eu sou o pastor André Espinosa. Sou pastor porque Deus me chamou. Tenho compreensão disso. Amém? Vamos aqui à palavra de Deus. Quero te abençoar em nome de Jesus. 8 de fevereiro de 2025, sábado, Isaías 5, 26 diz assim: Ele arvorará estandarte para as nações distintas e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E vem apressadamente. Show? Olha, gente, aqui é uma coisa muito importante. Tem um decreto positivo de Deus. E quando Deus decreta, é só aguentar porque vem, tá certo? Judá estava pecando, você sabe, então Deus. No versículo 24, ele narra a situação bem assim, interessante da questão do pecado. Eu já citei para você, hoje é o versículo 26. Então, o versículo 26 vai iniciar dizendo assim: Ele arvorará estandarte para as nações distintas. Olha, o profeta avisa aqui que tem um decreto de Deus contra Judá. E é o que o texto está dizendo: levantará aí uma bandeira, né? Estandarte é bandeira de nações distintas. Poderia ser qualquer nação naquele contexto, tá certo? Hoje nós já sabemos que foi o rei da Síria nesse contexto, tá certo? Então, mas o fato é Deus que está dizendo. Ele arvorará estandarte para nações, ou seja, estenderá, dará um sinal, dará uma ordem a respeito da condição de Judá, porque Deus castiga aqueles a quem ele ama e eles estão pecando. Tá certo? Isso é sério porque Deus não é de brincadeira, tá certo? Trazendo isso para hoje, olha, porque Judá, o profeta avisou, trazendo isso para hoje, olha, Jesus, quando ele está com os discípulos, ele vai citar em João 14:30, eu vou ler só o versículo 30, que tem todo um contexto, mas ele diz assim: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Existe um decreto de Deus com relação ao príncipe deste mundo, que se você não sabe ainda, é Satanás, que a Bíblia chama de Satanás ou diabo, tá certo? Tem um decreto aí positivo. Nesse caso, ele estava ali para é, 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 agir para que a morte de Cristo ocorresse, usando as pessoas, tá certo? Usando até os religiosos, tá bom? E ele também tem um poder sobre o mundo atual, porque é uma permissão de Deus. Deus permitiu que a Síria viesse e dominasse pesadamente sobre Judá, porque Judá está pecando. E trazendo para esse contexto, estou lendo aqui João 14:30, que Jesus disse: Olha, já não vou mais falar muito com vocês, não, que o príncipe aí desse mundo está se aproximando, está aí. E Jesus diz: Eu não tenho nada com ele, ele não tem nada comigo. Amém? Um detalhe, tá certo? Jesus chama o Satanás de príncipe, mas Jesus é rei dos reis, ou de reis, como você queira. Amém? Isso é extraordinário, tá bom? Vamos aqui ao versículo que ele vai continuar dizendo assim: E lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. Ora, assim, assoviar, há aí um contexto, comparando com as abelhas, que as abelhas quando vêm, faz aquele assovio, aquele coisa. Tá? Então, isso é uma ideia para trazer, porque a Bíblia Sagrada ela usa termos contextualizados, conhecidos, para nos dar uma informação a respeito do que Deus está querendo fazer, do que Deus está dizendo vai fazer, ok? Então, vamos aqui, o texto diz, ele e lhes assobiará. Olha, é o próprio Deus quem dará a ordem. Porque é Deus que comanda todas as coisas. É bom para você saber, você que é crente e está aí com alguma dúvida de alguma coisa, nada, nada Satanás poderá fazer contra um crente se não houver uma permissão de Deus. Então, quando você estiver aí numa penúria,
Não bote culpa no diabo, não. Foi Deus que autorizou ele vir. Fale com Deus, peça perdão a Deus, se arrependa. Era isso que Judá precisava fazer. Estava adorando imagem de escultura, idolatria, fazendo tudo que Deus tinha ordenado que ele não fizesse, tá certo? Então entenda isso. É o próprio Deus que vai dar um sinal aí para as nações. Ele e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, ou seja, venham de longe, de qualquer lugar. Nesse sentido, assim, o profeta diz, não, olha, vai vir alguém aí contra vocês e é Deus que está chamando. É Deus que está dando esse sinal para que venham. Amém, querido? Isso é interessante você pensar sobre isso, tá certo? É como se Deus fosse quem estivesse comandando. Olha, não deixe Deus se irar contra você. Se arrependa. Pecou, peça perdão. Cai de joelho mesmo, bote a cara no chão. Diga, Senhor, me perdoe. Judá tinha que fazer isso. Porque Deus não coaduna com o pecado, meu querido. Você tem que entender isso, tá certo? E aqui o pecado de Judá era o pecado da idolatria, adorando outros deuses, deuses de outras nações, que eram feitos através de imagem e tal. Tudo isso. Eu já disse a você que o romanismo, quando ele entra no cristianismo apostólico, aí ele esculhamba tudo, porque vem tudo que é santo junto, tá certo? Então, eu não estou assim, oh Jesus, que o Espírito de Deus abra o teu entendimento, tá certo? É Deus quem decreta contra Judá, porque Judá está pecando. E ele diz que vai vir das extremidades da terra, vai vir de longe, tá certo? Então isso é importante a gente entender. Olha, eu quero que você tenha compreensão, busque compreender a palavra de Deus e possa ler a Bíblia e crer na palavra de Deus, tá certo? Tenha cuidado, que as pessoas querem lhe enganar, pregando o evangelho de favoritismo, tá certo? Tá tudo bem, show de bola, tá show de bola. Com Jesus é show de bola mesmo. Mas Jesus, ele não vai coadunar, combinar, corroborar com o pecado, jamais, tá certo? E aí o versículo 26 de Isaías 5 vai terminar dizendo assim, e vem apressadamente, ou seja, o profeta está denunciando, está avisando, está informando, levando ao conhecimento de Judá que o decreto de Deus tem pressa, vai ser urgente, não demora, vai vir. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Pega o exemplo de Judá, povo escolhido de Deus naquele contexto, estava pecando. Judá só precisava se arrepender, mas não se arrependeu, aí Deus mesmo deu a ordem para que esse decreto viesse e disse que vem apressadamente, ou seja, vem rápido, vem logo. E é com poder mesmo sobre assim, com poder sobre quem está pecando. Judá estava pecando, tá certo? Portanto, eu quero que você entenda isso. É importante compreender, amado, que Deus ele não falhará na sua justiça, tá certo? Judá estava em pecado, foi levada cativa, foi levada presa, passou, sofreu as agrulhas que você, quando você lê a história, chega. E era só se arrepender. Você está sofrendo porque você quer, você está preso aí num negócio aí que você, só porque você quer. Se volte para Cristo, se arrependa. Ele é Deus, tá certo? Olha, eu quero assim equiparar mesmo isso com a era cristã. Desde que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, conviveu cerca de 40 dias com os apóstolos, subiu aos céus, no 50º dia desce o Espírito Santo, que glória, né? Está aqui no crente, não é arrogância, não é fé. Entenda isso, tá certo? Portanto, há um decreto de Deus naquele contexto para Judá, e Judá foi levada cativa e sofreu. Há um decreto de Deus com relação à humanidade. Deus vai trazer um castigo sobre a terra. Os profetas, todos eles, Isaías fala sobre isso, Sofonias fala sobre isso, Daniel fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, capítulo 20, 25, 24 de Mateus falam sobre isso. Então Deus vai trazer um juízo sobre a terra. Isso já está decretado, não tem quem mude mais. Está decretado, vai acontecer. Deus, assim como trouxe um julgamento sobre Judá porque estava pecando, ele trará um julgamento sobre a terra, porque nem todos se arrependerão e vai ter um momento de Deus trazer o seu juízo, tá certo? Eu queria que você pensasse nisso. Jesus já nasceu, já viveu, pregou o evangelho, a boa nova de salvação para você crer nela, em Cristo, através da palavra, já ressuscitou, já subiu ao céu e vai vir para cumprir o decreto que já está determinado.
O tempo, não sei, mas a Bíblia nos adverte. Tá certo? Se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai entender. Vamos aqui, eu vou concluir lendo Mateus 25, 46, só o 46, tem todo um contexto lá. E Jesus diz assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amado, ninguém é justo por si mesmo diante de Deus. Você só é justo por causa de Jesus. Crendo nele, o justo que morreu pelos injustos, aí você se torna justo. E quando Jesus vier trazer esse castigo sobre a terra, vai haver uma separação entre os que creram e os que não creram. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, o Espírito de Deus fale a verdade de Deus ao teu entendimento e você possa crer em Cristo e somente em Cristo. Se tiver uma mistura, olha, Cristo não está gostando, mas que você possa tirar as misturas e crer somente em Cristo. Deus te abençoe e te guarde. O que Judá precisava era somente se arrepender, se voltar para Deus. O que você precisa fazer hoje é somente se arrepender e se voltar para Cristo. Amém. Deus te abençoe e abençoe a nossa nação brasileira. Amém.